começando mais um programa do Movimento Perfeito na TV. Eu sou Rosalia Schwark, sou psicóloga e em 2001 eu criei um método próprio que denominei Movimento Perfeito. São técnicas de consciência mental, controle mental, com base na psicologia comportamental, na psiconeurociência, que estuda como as informações são descarregadas no cérebro, e também da física moderna, que nos ensina que somos além de corpos físicos e matérias. Somos, no fundo, muito mais frequências vibratórias, ou seja, energia. E o que é energia? O que é sermos energia? Tudo o que pensamos, tudo o que sentimos e as sensações do nosso corpo se somam e formam vibrações energéticas. Chamamos disso de comunicação e linguagem silenciosa, que todos os outros seres vivos compreendem, animais, plantas. É a nossa frequência vibratória, a soma das nossas emoções, dos nossos pensamentos e das nossas sensações corporais, formam esta linguagem, a linguagem das vibrações, a linguagem telepática. Sim, ela existe, cada vez mais é comprovada. Nos comunicamos através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Aprender a lidar com as frequências vibratórias, ou seja, entender o que acontece lá no fundo de nós mesmos e do outro, faz com que possamos alterar esses níveis. Eu criei uma tabela que mostra diferentes níveis de vibração, que são diferentes níveis de emoção, que são produzidas pela qualidade do seu pensamento. Você pode ter um pensamento de menos-valia e por isso criar sentimentos de timidez, de vergonha e de incapacitação. E quando você vive nesse nível vibracional de pouca capacitação, você instala na sua vida um processo de eliminação natural. Por quê? Porque a linguagem das suas vibrações é entendida a todo momento. Agora, se você vive no nível de coragem, mesmo não tendo aquilo que você quer, você afirma que aquilo está chegando na sua vida e você aprende a construir emoções poderosas e pensamentos de qualidade e controlá-los sistematicamente, deliberadamente, você vai produzir um processo de vida de poder. Você começa a produzir matérias de mais valor. Então, é muito importante, dentro do método do Movimento Perfeito, você aprende a tomar consciência sobre esses níveis e aprende a se elevar. E elevando as suas vibrações, as suas emoções e a qualidade do seu pensamento, você naturalmente vai elevar as suas ações e vai elevar os seus resultados. Nesse mês de novembro, nos encontros de educação emocional que ocorrem na ANRIGS, nas quartas-feiras, como uma ação social do Movimento Perfeito, o valor do ingresso é R$5, é um valor simbólico, para que você aprenda a se educar, como dirigir a sua própria vida, aprendendo a dirigir as suas emoções e os seus pensamentos. Neste mês, o tema é intuição. Você usa a intuição? Você sabe o que é a intuição? A intuição é nosso sexto sentido. É uma das ferramentas mais poderosas para você aprender a lidar com questões de relacionamento, com questões em que caminho é o mais certo e seguro a seguir, e também entender as sinalizações que a intuição lhe mostra através de sinais no seu corpo. Sintomas, doenças, nada mais são do que chamados de atenção. Se você aprende a escutar a sua intuição, você adquire uma ferramenta super poderosa para lidar com as questões de maneira geral da sua vida. A intuição é seu radar natural que lhe indica a direção certa a seguir. Todos temos. O que acontece é que exercemos muito pouco a nossa intuição. Usamos muito mais a nossa lógica, a nossa razão, os nossos julgamentos, a referência de experiências passadas para definir um momento presente.
E uma das condições essenciais para você viver a intuição é que você esteja no nível da neutralidade, sem julgamento, sem lógica, sem razão, sem usar os seus 5 sentidos perceptivos. Aí sim você é intuitivo. Tem muitas pessoas que dizem assim, segui a minha intuição, mas você vai ver detalhadamente, ela seguiu na verdade o seu medo ou a sua incapacidade. A intuição, ela escuta o seu coração e não julgamentos. Ela escuta o seu corpo e ela escuta os sinais. Cada vez que você está diante de uma situação ou de uma pessoa, o seu termômetro natural, que é o seu corpo, ele vai se ajustar àquela ressonância externa. Ele vai se ajustar contraindo ou expandindo. Isto é um grande sinal da intuição. Se você está diante de um documento, ou se você está diante de uma decisão de parceria, ou conversando com uma pessoa, você é capaz de sentir a frequência vibratória. Não julgar a pessoa. Não usar as suas referências passadas sobre determinada circunstância, nem as suas visões, o que você está enxergando, ouvindo, nem mesmo os seus preconceitos. Aí você não está sendo intuitivo. Mas se você escutar o seu corpo, a reação natural do seu corpo, a primeira impressão, aí sim você tem uma possibilidade de margens de erros muito nula. Os sinais, doenças e sonhos. Os seus sonhos, eles são muito importantes, porque eles indicam aquilo que está prestes a lhe acontecer. É sim, os sonhos, eles podem ser premonitórios. Mas quando eu falo em entender os sonhos, não é oniromancia, onde você estuda os símbolos dos sonhos. A forma do método do movimento perfeito, analisar os sonhos, é entender que sentimento você teve ao ter aquele sonho. Porque os nossos sonhos são um teatro interno que nos sinalizam algumas mensagens. É o seu filme exclusivo, na quais os personagens querem lhe transmitir algo em especial. Ler esse simbolismo, ele não é tão real, tão evidente. Significa entender qual é a emoção que está por trás e assim entender a sua frequência vibratória. E se você permanecer nela, o que está prestes a acontecer com você. Sintomas e doenças, mesmo que você pegue um resfriado logo após uma viagem ou uma mudança de temperatura, ela é muito mais do que um resultado simples de uma bactéria ou de um vírus. Ela tem uma participação dos seus pensamentos e das suas emoções. Sempre que um sintoma chega na sua vida, ele está lhe sinalizando, é a linguagem do seu inconsciente, que algo saiu do rumo, que você saiu dos seus limites. Algo está excessivo. Aprenda a escutar esses sinais, porque suas doenças não são apenas desequilíbrios do seu corpo. Elas sinalizam também desequilíbrios da sua mente e das suas emoções. Os sintomas se repetem e as doenças se cronificam porque nós tentamos aliviar apenas os sintomas e não a causa deles. Quando aprendemos a entrar para dentro e nos perguntar o que está excessivo na minha vida, o que está em desequilíbrio, começamos a escutar os sinais que o nosso inconsciente produz através de sintomas, de doenças, inclusive de nossos sonhos. Aprenda a ler esses sinais e você terá uma ferramenta super eficiente para lidar com a sua vida. As práticas do método do movimento perfeito também lhe ensinam a usar a sua intuição.